frio no coração dos homens que se odeiam, que se perseguem, que se matam. Nós estamos num mundo muito cheio de mal, não é? E eu tenho certeza que a Adrianinha e eu agradecemos muito esse tema que o Rouxinol propôs, de a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema tão fascinante, né? Então, quando nós olhamos o mundo ao redor, né, a gente vê dicotomias por toda parte, né? A gente vê o claro e o escuro, a gente vê o alto e o baixo, a gente vê o certo e o errado, a gente vê o bem e o mal. Isso faz parte da nossa vivência nesse mundo, né? E a questão do bem e do mal é uma das questões mais profundas que se pode investigar, tanto em termos de vivência existencial, de, de convívio com as coisas da vida, né, e da natureza, como em termos filosóficos e em termos espirituais. O bem e o mal é um dos assuntos fundantes da humanidade, né? Então, é muito fascinante a gente poder parar e pensar um pouquinho a respeito desse bem e do mal em nós e no mundo, né? Como o Rouxinol propôs de uma maneira tão bonita e com um ganchinho para a questão da paz, não é? Que é tão necessária para o bem-estar, para a felicidade dos homens e que parece cada vez nos escapar mais, né, nos dias atuais. Então, essa vida de dicotomias, né, que a gente vive, faz parte desse mundo da criação. Nós temos uma série de textos de Bahá'u'lláh, de Jesus, de Buda, enfim, de todos os profetas das grandes religiões mundiais. Nós temos inúmeros textos sagrados que nos ensinam que o bem e o mal, a luz e a escuridão, somente pertencem ao mundo do pó, somente pertencem ao mundo material. No mundo espiritual, só há luz. Então, luz e escuridão pertencem ao mundo da criação. O bem e o mal também pertencem ao mundo da criação. E quando falo do mundo da criação, de novo, estou me referindo ao mundo material, tá? Esse mundo concreto no qual nós estamos inseridos. E por que é assim? Por que o mundo material tem o bem e o mal e o mundo espiritual só tem o bem? Né? Abdu'l-Bahá, em uma palestra em Paris, ele discorreu sobre esse assunto. Ele diz que nós podemos reparar que todas as fontes de sofrimento só vêm do mundo material. A fome, a sede, a pobreza, a violência, né? A ignorância. Enquanto que o mundo espiritual só concede alegrias, o amor, a compaixão, a bondade, o perdão, a fraternidade. Então, o mundo material é o mundo onde nós encontramos a sombra, é o mundo onde nós encontramos a escuridão, é o mundo onde nós encontramos o mal. Por que precisa ser assim? Por que o mundo da criação, por que o mundo físico não pode ser um mundo só de bem? Não pode ser um mundo só de amor, um mundo só de bondade, um mundo só de paz? Por que no mundo físico, no mundo material, é necessário existir isso que nós chamamos de mal? A dor, o ódio, a vingança, a arrogância, o orgulho, o preconceito. Existem, com certeza, muitas razões mais do que a gente pode nomear. Mas eu gostaria de me deter em uma delas. O livre-arbítrio. A razão de existir o bem e o mal no mundo da criação é que Deus desejou que nós tivéssemos livre-arbítrio, né?
Nós vemos que no Gênesis nos é dito que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Muitas pessoas tomam isso ao pé da letra, né? Principalmente porque diz o Gênesis que quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, Deus apareceu caminhando no Jardim do Éden e eles escutaram os passos das sandálias de Deus no Jardim do Éden, né? Então, algumas pessoas acham que, como Deus nos criou a sua imagem e semelhança e como ele andou no Jardim do Éden, Deus tem um corpo, o que é um absurdo, né? É lógico que é um absurdo, é lógico que Deus andar no Jardim do Éden é uma metáfora. Jesus nos ensina, no Evangelho de João, que Deus é espírito. Sabei que Deus é espírito e que os que o amam devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, se Deus é espírito, ele não tem corpo. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus não tem corpo, é óbvio que não é o corpo nosso que é a imagem e semelhança de Deus, mas sim o espírito que habita em nós. Essa é a imagem e semelhança de Deus. Ora, esse espírito que habita em nós, essa alma que nós possuímos, precisa ser educada. Ela nasceu na ignorância, ela nasceu no completo desconhecimento de tudo que existe, do que é visível e do que é invisível. E essa educação da alma se dá nesse mundo no qual nós fomos inseridos, esse mundo material no qual nós estamos vivendo, e no mundo espiritual, onde a nossa alma já está. E essa educação se dá através da escolha. Se esse mundo físico fosse só um mundo de bem, fosse só um mundo da luz, não haveria escolha. Não haveria escolha. E nós não faríamos a menor diferença no universo. Nós não faríamos a menor diferença. Quando se vê um jardim florido, com rosas, com orquídeas, com tulipas, com avencas, amores perfeitos, quando se vê um pomar bonito, com peras, com laranjas, nós sabemos que tem um jardineiro que cuida. Porque se não tivesse um jardineiro, só teria mato. Só teria mato. Então, Deus decidiu que nós devêssemos fazer diferença nesse universo complexo, infinito, cheio de mistérios e grandezas. Deus decidiu que a nossa passagem por esse mundo fizesse diferença. Por isso, a luz e a escuridão. Por isso, o bem e o mal, para que nós pudéssemos escolher. Se Deus tivesse feito o bem automático e o mal proibido, se Deus tivesse feito a luz contínua, sem a noite, nós não teríamos escolha. Alguns dizem, se houvesse Deus, não haveria pessoas más, não haveria guerra, não haveria assassinato, não haveria roubo. Aonde estava Deus quando houve o Holocausto? A sistemática mortandade de mais de 14 milhões de pessoas. Os 6 milhões são só dos judeus. Muitos outros foram mortos na Alemanha nazista. Então dizem, onde estava Deus? Bom, ele estava onde sempre esteve, observando os filhos seus decidir entre o bem e o mal. Se nós fôssemos forçados ao bem, se uma pessoa que fosse dizer uma mentira de repente ficasse gaga, se uma pessoa que fosse matar alguém de repente tivesse um infarto, não haveria a possibilidade da escolha e nós não teríamos mérito nenhum.
Tem uma história que os amigos, muitos já escutaram falar muitas vezes, eu vou repeti-la aqui porque eu acho que ela ensina muito sobre esse tema que nós estamos falando. Diz que um matuto do interior, um capial, recebeu a visita de um padre na chácara dele. E ele estava feliz da vida com a visita do padre, tão honrosa. Daí ele saiu mostrando o sítio para o padre. Disse, olha, seu padre, olha só a minha horta, seu padre. Aqui tem alface, tem tomate, tem pepino, tem todas essas coisas lindas que o senhor vê aqui, que eu posso comer todo dia de maneira saudável, orgânica, seu padre. Minha horta é orgânica. Antes não tinha nadica de nada aqui, seu padre. Mas com o suor do meu rosto, com os calos da minha mão, eu fiz essa horta linda. Daí o padre disse, sim, meu filho, e com a ajuda de Deus, não é mesmo? Tá, foram adiante. E o matuto diz, olha aqui, seu padre, esse meu horto. Aqui tem pereira, tem laranjeira, tem jabuticaba, tem melancia, todas essas frutas, seu padre. Não tinha nadica de nada aqui. Foi com o suor do meu rosto, os calos da minha mão que eu fiz esse horto. O padre disse, sim, e com a ajuda de Deus, não é mesmo, meu filho? Tá, vamos um pouquinho mais. O matuto mostra para o padre um lago. Olha, seu padre, essa aguada que eu tenho aqui, esse lago maravilhoso. Eu posso andar com a minha canoa aqui, eu pesco, tenho peixe, eu posso nadar. Não tinha nadica de nada aqui, seu padre. Eu fiz a taipa com as minhas mãos, com o suor do meu rosto, os calos da minha mão. O padre disse, sim, e com a ajuda de Deus, não é, meu filho? Olha, o capial já estava enfesado, virou para o padre e disse, seu padre, devia de ver como estava isso aqui quando só Deus estava tomando conta. E é isso mesmo, né? É isso mesmo. O profeta Muhammad disse que Deus onipotente, todo-poderoso, criador de todas as coisas, decidiu que os homens fossem seus auxiliadores. Que os homens fossem seus auxiliadores. Então, Deus concedeu as forças da vida, mas ele não cria um jardim bonito. Nós criamos um jardim bonito. Deus deu as forças da inteligência e da arte, mas ele não pintou os girassóis. Quem pintou foi Van Gogh. Deus concedeu a maravilha da inteligência e da música, mas quem compôs as cantatas foi Bach. Quem fez a 9ª Sinfonia foi Beethoven. Assim, a nossa presença faz diferença na criação. Nós podemos passar por esse mundo e deixá-lo melhor ou pior. Por isso existe o bem e o mal, para que houvesse escolha e para que nossa existência pudesse ter algum significado. Mas esse bem e mal só se restringe a esse mundo. No mundo espiritual só existe luz, porque aquele é o mundo de Deus. E lá não há mais escolha. As escolhas são feitas aqui. Por isso, todos os profetas ensinaram que nós devemos aproveitar muito bem essa vida, porque não vamos ter outra chance. É nessa vida que nós temos que criar a horta, o horto, e fazer a aguada, o nosso lago, para que no mundo espiritual a gente possa não ter que se arrepender por toda a eternidade. Adriana, querida, o bem e o mal em nós e no mundo, o caminho para a paz. O que você acha? Deixa eu começar agradecendo ao Grupo Rouxinol, especialmente na pessoa do João, que tão gentilmente me convidou. Fiquei muito honrada e surpresa com o convite que vocês me fizeram. Espero poder colaborar com vocês, mas eu não posso fazer uma colaboração que seja num nível muito elevado do conhecimento Bahá'í, porque eu não o tenho. Eu ainda não domino
a obra, a revelação de Bahá'u'lláh, eu conheço poucos textos, então eu vou me lançar a mão do que eu tenho para ajudar, para ver se eu consigo ajudar um pouquinho. Eu vou dar umas gotinhas de filosofia e umas gotinhas de psicanálise para alinhavar meu argumento, tá bom? As considerações e as referências à obra de Bahá'u'lláh, tá aí o Luiz que me ajuda, tá? Bom, começando com umas gotinhas de filosofia, eu quero evocar a obra de Santo Agostinho, convertido no ano de 386 depois de Cristo, que viveu de 354 a 430 DC, portanto, quarto, quinto século da era cristã, e a quem eu muito admiro. O Santo Agostinho, numa das suas obras principais, nas Confissões, ele afirma, assim, reforçando o Gênesis, que Deus criou todas as coisas muito boas. E que aquele mal que ele procurava, ele, Santo Agostinho, procurava depois da sua conversão, o mal não é uma substância. Pois se fosse uma substância, seria Deus. Substância no sentido de uma coisa corporificada, de uma coisa concretizada, se eu posso dizer assim. Então, ele diz, Deus criou todas as substâncias, todas as coisas que existem, e afirma, o mal, em absoluto, existe para vós, Deus, nem para vossas criaturas, pois não existe nenhuma coisa fora de vós que se revolte ou desmanche a ordem que lhe estabelecesses. Então, a filosofia de Santo Agostinho diz, não existe mal, não existe nada fora de Deus, e se eu reconheço alguma coisa, vou fazer uma brincadeira com um cheirinho malvado, isso é parte de Deus. Certo? Mas ele tem lá a sua definição, a sua consideração sobre o que é mal. Ele diz, mas por quê? Em algumas de suas partes, certos elementos não se harmonizam com os outros, eles são considerados maus. Mas esses elementos que não se coadunam com os outros e podem se coadunar com outros ainda, e aí eles são considerados bons. Então tem aqui um conceito de mal que é relativo. Eu vou dar um exemplo bem simplesinho. Uma chuvona pode ser um bem para uma plantação e pode ser um mal para uma cidade que se inunda. Então, nós podemos dizer que os animais se devoram uns aos outros, mas nós não consideramos isso mal, porque fica um equilíbrio entre o predador e a vítima, não é? Eu sei que eu estou usando uma argumentação muito simples, e tudo pode ser questionado, mas esta ideia de Santo Agostinho, a minha é muito preciosa. A ideia da não existência do mal, não da existência substancial do mal, porque Deus, onisciente, onipotente, criador de todas as coisas, não poderia haver um mal que estivesse fora de Deus, menos ainda que fosse maior que Deus, e não poderia haver nada que competisse com ele. Então, vamos tirar uma pequena conclusão. Se o mal não é uma substância, ele é um valor. Se o mal é um valor, ele é um valor apenas moral, ou seja, é um valor atribuído a partir de um julgamento. Como é que nós vamos apreciar o mal? Como é que nós vamos qualificar o mal? Então, eu vou ficar falando só do mal, porque me sobrou a pior parte, que é falar do mal, né? Então, eu vou falar do mal porque eu quero tirar algumas consequências para isso. Veja, se o mal não é uma substância e o mal é um valor, então nós temos que arranjar um jeito de apreciar ou qualificar.
o argumento que o Luiz já levantou, que está no Gênesis, se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, o que há de mal em nós é semelhante ao que há em Deus, ou não? Não sei. Bom, o que é fato é que, ao longo da história humana, desde lá do Gênesis, e até agora, no ponto que estamos, a humanidade já não é mais uma criança. Nós não somos mais criancinhas, não somos mais bebezinhos, ou não somos mais infantes, e falamos e sabemos apreciar coisas que estão fora da concretude dos ícones. Então, a serpente que tenta a Eva para que ela colha a maçã da árvore proibida, nós não acreditamos nela literalmente. O diabinho de chifre, rabinho, e todas as figuras da iconografia cristã que criaram representações externas de um corpo, de um ser, de uma substância, para usar o termo do Santo Agostinho, fora da gente, não se sustenta mais no ponto de maturidade que a humanidade está. Maturidade intelectual, quero dizer. Porque a moral anda meio mal das pernas ainda, né? Então, a gente poderia dizer que a última coisa que nós conseguimos levantar é que o mal, se há e não é substância, o mal está em nós. Bom, pelo que o ser humano anda fazendo por aí, eu não preciso nem demonstrar para vocês essa tese de que o mal está em nós. E é isso que eu gostaria de tratar sobre como é que a gente dá conta do mal em nós, que eu acho que é nesse sentido que eu posso colaborar um pouco. Como que nós damos conta do mal em nós? Mas antes de passar para esse ponto, eu gostaria de introduzir um pensamento também de um filósofo francês que eu gosto muito, o Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur escreveu um pequeno ensaio muito bonito que chama O Mal, um desafio à filosofia e à teologia. É uma pequena joia, é uma obra de filósofo, é uma obra com uma série de considerações, não é muito facinha, mas ele faz uma advertência nessa obra que eu gostaria de deixar aqui colocada para todos nós. Ele afirma: o que fornece o caráter enigmático ao mal é a nossa posição, nosso jeito de colocarmos numa primeira aproximação sob o mesmo plano, pelo menos na tradição judaico-cristã do Ocidente, fenômenos tão díspares quanto o pecado, o sofrimento e a morte. Então, o Paul Ricoeur diz que nós complicamos e não conseguimos resolver a questão do mal se nós a equalizamos o mal ao pecado, o mal ao sofrimento e o mal à morte. Da morte pouco sabemos. E não sei se a morte a morte é consequência do mal ou tem algum link, alguma ligação com o mal. O pecado é uma atribuição de valor, é um julgamento a respeito de um ato ou de uma intenção. Ele ainda não responde à questão do mal. A ideia de pecado não responde à ideia de como nós vamos qualificar e dar conta do mal. E menos ainda o sofrimento, por incrível que pareça. Porque nós não podemos dizer que o sofrimento deriva de um mal. Sabemos que o sofrimento é consequência da existência humana. Sabemos que o sofrimento pode ser infligido por outra pessoa, mas vamos considerar o sofrimento como algo que se nos acomete, mais ou menos independente de onde vem.
Pode ser um raio que cai em cima da minha cabeça, pode ser uma pessoa, pode ser de um fenômeno meteorológico, pode ser de um acidente, meu carro capotou, fiquei paralítica, minhas pernas não se movem mais. Então, o sofrimento não é também para nós uma maneira de avaliar o mal. Do sofrimento nós não vamos tirar nenhuma conclusão. Bom, então, parece que, voltando ao Santo Agostinho, nós vamos chegando perto da ideia de que o mal não existe. Eu já ouvi metáforas assim: o mal é a ausência do bem, o que não tipifica o mal. Se o mal é a escuridão, você abrindo a porta e ligando uma lanterna, o bem, a luz, invade tudo. Então, o mal, a escuridão não invade a luz, mas a luz invade a escuridão. Bom, não, eu penso que o que eu posso ajudar um pouco e deixar para a gente conversar é sobre a questão do mal em nós, que é a coisa mais recente que nós temos sobre a reflexão de como nós estamos no mundo. O nosso tema aqui é o bem e o mal e os caminhos para a paz mundial. Então, eu vou admitir, mais ou menos, que exista um mal em nós. Eu vou começar admitindo, mas eu já digo para vocês que eu não vou aceitar isso até o fim do argumento. Por exemplo, a gente sabe que homens são capazes de praticar atos horríveis, mas esses atos horríveis que os homens praticam, que nós vemos nos jornais todos os dias, eles estão previstos em todos os sistemas jurídicos e em todos os códigos humanos. Então, eu vou deixar o problema do mal praticado, o roubo, o assassinato, a violência, para os legisladores, para os advogados, para os juristas. E vou tratar aqui de duas coisas. Se o mal existe, eu vou falar da intenção do mal. Se eu desejo uma morte, isso é problema da psicanálise, não é problema do advogado, nem do juiz. Eu vou falar da intenção, das más intenções. Ou, resumindo assim, as más intenções, os maus pensamentos e os maus impulsos. O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso? Bem, o que acontece é que na psicanálise a gente trabalha com alguns conceitos que eu vou precisar dar rapidinho para vocês entenderem. Mas vocês sabem mais ou menos do que se trata, porque vocês conhecem em todos os códigos religiosos, em todas as revelações dos profetas, há um esforço de nos ensinar a dominar, vou botar entre aspas, o mal em nós. Em todas as formas. Desde aquelas formas já abandonadas de autoflagelação, porque o sujeito que se flagela, aqueles não se flagelavam pelo mal que cometeram, se flagelavam aquelas barbaridades pelo mal que eles perceberam que na sua consciência que eles intencionavam. Os sacrifícios dessas correntes religiosas de autoflagelação são sacrifícios feitos pelo cheiro do mal dentro de cada um, não pelo mal cometido, porque quando o mal é cometido, a justiça cuida, e quando o mal não é cometido, ele é intencionado. Então, eu vou fazer uma coisa simples, que é colocar dentro do mesmo saco, desde a autoflagelação, a reclusão monástica, para se afastar da possibilidade da prática do mal e para a dedicação à meditação e à oração, e todos os esforços que as tradições iniciáticas e que as tradições religiosas nos deram para que nós pudéssemos controlar a nossa mente. Estou falando de forma bem genérica, a nossa mente,
que é capaz de maldades, más intenções, maus impulsos. Eu sei que durante a história da humanidade, as revelações progressivas foram fornecendo aos seres humanos modelos de comportamento, modelos de higiene, modelos sociais, para que pudéssemos reorganizar a vida de tal forma que praticássemos o bem e pudéssemos dominar o mal. Eu fiquei, só uma anedota rapidinha, eu fiquei muito, assim, admirada quando eu li no Corão que o profeta Muhammad recomendava que quando o fiel fosse se ajoelhar para rezar e viesse um outro irmão, que ele fosse um pouquinho mais para lá para dar espaço para o irmão se ajoelhar ao lado dele para rezar. Se o profeta revela isso, é porque precisava, né? Precisava ensinar ao cara dar um lugarzinho ali para o outro ajoelhar também em oração a Allah. Então, a gente sabe que todo corpo religioso, todas as doutrinas e as escolas iniciáticas, que são esotéricas, todas prescreveram o que foi possível a cada momento, possível e necessário a cada momento da história da humanidade. Bem, tudo esforço para que a gente aprenda a praticar bons pensamentos. Porque tem um problema muito sério com os maus pensamentos, que eles existem, vocês sabem, né? Vocês são tão humanos quanto eu. É que a gente só sabe que teve um pensamento mal depois que pensou. Não tem muito jeito de prevenir pensamento mau pensamento antes de pensar. Então, é para isso que eu quero dar para vocês uma pequena... Um drops, só uma pequena balinha sobre o que a psicanálise nos ensina a respeito do nosso funcionamento interno. Estamos falando do mal interno, o mal em nós, se é que ele é chamado de mal, pode ser chamado de mal. Eu, pessoalmente, acho que não. Eu acho que tudo é obra de Deus. Se nós podemos, como que nós vamos fazer com o dito mal em nós? Os maus pensamentos, as más intenções, os maus impulsos. A psicanálise ensina que nós temos aqui na superfície a nossa consciência pensando, e debaixo, mais ou menos debaixo, nós temos um grande volume de mundo psicológico que se chama inconsciente. São coisas que nos habitam, que nós não sabemos, que não temos consciência que nos habitam. A prova do inconsciente mais inconteste, a prova mais evidente de que temos um inconsciente, que quando nós dormimos, a nossa consciência se apaga e a nossa cabeça produz um monte de coisa que são os sonhos. Da onde eles vêm? Eles estão dentro de nós. Aquelas coisas vêm do inconsciente, segundo a tese psicanalítica. Muito bem. Então, temos lá um inconsciente onde tudo está registrado. O inconsciente, como diz o Freud, é amoral, ele guarda tudo. Então, nós sabemos que de lá, se se levanta a tampinha, podem sair ratos, cobras e lagartos, como às vezes nós sabemos no nosso sonho. O que existe é uma linha, um plano que divide o consciente do inconsciente. Esse plano que segura o inconsciente guardadinho, ou seja, a tampa do bueiro, esse inconsciente a gente chama de recalque, ou repressão recalque, que é um mecanismo natural que o nosso aparelho, nosso psiquismo tem, que segura tudo lá dentro do inconsciente, tá bom? Bem, eu poderia falar para vocês, se tivéssemos tempo, de todas as coisas feias que nós somos capazes, na intenção. A raiva, o ódio, os ciúmes, a inveja. Eu poderia explicar para vocês por que tudo isso existe em nós, porque tem uma função, por incrível que pareça, tem uma função. Volto a dizer, como eu falei para o Luiz uma vez num texto que eu preparei e mandei para ele, o mal é natural. Ou seja, essas coisas feias, elas são naturais. E estão todas
conforme Santo Agostinho, dentro da obra de Deus. Então, para que nós possamos compreender mais ou menos qual é a lição que nós devemos tirar, eu vou fazer uma metáfora muito simples. Imaginem uma piscina. Na superfície da piscina está a nossa consciência. Para baixo da superfície da água da piscina está o nosso inconsciente, aquele balaio de gatos, que tem de tudo e mais um pouco lá dentro. Se aparece um pensamento mau, que é uma bola, boiando na piscina, todos os métodos até aqui, fornecidos pelos códigos religiosos, inclusive, nos ensinam a pegar e empurrar para baixo a bola. Desde a autoflagelação até o celibato, até o isolamento num convento, enfim. Aquilo que aprendemos você tem que reprimir o mal e deixar espaço para o bem. Só que recalcar o mal, reprimir o mal, que eu estou metaforizando como a bola na piscina, para você empurrar para baixo, este efeito bola da piscina acontece, tem algumas consequências. Primeiro, para você segurar a bola debaixo d'água, você tem que gastar muita força, muita energia. E se você soltar, a bola, puf, explode para cima d'água. Ou seja, a tarefa de ficar botando para dentro d'água, para dentro de nós, escondendo de nós mesmos todas as nossas mazelas e todos os nossos maus pensamentos e as nossas más intenções, é um esforço energético enorme e não pode dormir no ponto, porque se dormir no ponto, bum, a bola volta e pula para fora e volta para a nossa consciência. Então, o que a psicanálise nos ensina é uma coisa um pouco nova, que é a aceitação do mal em si. Aceitação do mal em nós. Porque a aceitação do mal em nós possibilita que a gente aceite o mal no outro. Se nos identificamos como irmãos, estamos todos vivendo a mesma dificuldade, não quero dizer a prática do mal, mas a complacência com a verificação de que sim, há mal em nós, que eu sou perfeitamente capaz de um pensamento de raiva, que eu sou perfeitamente capaz de um pensamento de inveja, de ciúme, de ódio, que eu posso ter uma má intenção, uma intenção egoísta. Eu continuo sendo capaz de tudo isso, mesmo que eu esteja enfiando as bolas para dentro da piscina. Então, o que eu sugeriria que a gente refletisse hoje é que, se nós estabelecemos hoje uma guerra dentro de nós, porque tem que ter armamento para segurar a bola para baixo da água, uma guerra com estratégias, com energia, com munição, se nós estabelecemos uma guerra dentro de nós e consagramos a nossa tarefa como uma guerra a ser desembainhada com uma espada do bem e da justiça contra o mal que nos habita, esta guerra que nós criamos dentro de nós é projetada lá fora na guerra, em todas as guerras que os seres humanos fizeram. Porque vocês sabem, todas as guerras têm como pretexto a destruição do mal que está lá fora. Todas. O inimigo, aquele que vai nos destruir, o mal está sempre lá fora quando você vai à guerra. Então, isto, do ponto de vista psicanalítico, você projeta o seu mal lá fora e você vai lá e guerreia, e mata, e cria violência contra o mal lá fora. Mas isso não acaba se nós não terminarmos a guerra interna. Se houver paz dentro de nós, eu acho que pode haver paz no mundo. Porque enquanto houver guerra dentro de nós, haverá guerra lá fora. Livre-arbítrio, Deus desejou
Deus desejou o livre-arbítrio. Que jardineiro maravilhoso! E falar de Santo Agostinho, considerado um filósofo, não só uma pessoa especial, uma pessoa estudada. O Novo Liceu de Portugal tem uma matéria sobre Santo Agostinho, sobre substâncias sem valor. Conceitos, Adriana, fantásticos, onde você coloca o sofrimento, onde você coloca os maus pensamentos dentro de nós, navegando no subconsciente. Então, eu te pergunto, Adriana, se Deus é bom, de onde vem o mal? João, eu preciso dizer que eu vou perguntar daqui a pouco para o Luiz Henrique sobre o conceito de livre-arbítrio, porque o conceito de livre-arbítrio, para mim, não é muito confortável. Eu tenho a impressão de que eu não entendo muito bem. O Santo Agostinho, para te responder, de onde vem o mal? Correndo o risco de ser considerado herege, eu diria com o Santo Agostinho que o mal vem de Deus. Ou ele está na obra de Deus. Não é que ele vem de Deus, mas ele está na obra de Deus. Ele diz assim, deixa eu lá. Ele diz assim, o Santo Agostinho, ele diz assim: vi claramente que todas as coisas que se corrompem são boas. Não se poderiam corromper se fossem sumamente boas, nem se poderiam corromper se não fossem boas. Com efeito, se as coisas fossem absolutamente boas, seriam incorruptíveis, e se não tivessem nenhum bem, nada haveria nelas que se corrompesse. Ou seja, o mal e o bem, eles são parte da obra de Deus. Isto é uma consideração que eu mantenho no meu coração sempre. Eles, mesmo aquilo que nós consideramos como mal, eu não sei se advém de Deus, mas eu sei que ele deriva de uma desarmonia, como diz o Santo Agostinho. Então, eu acho que mal pode ocorrer, vou falar do mal dentro de nós. Acontece que todas as coisas que são ditas como maléficas, elas têm uma função no nosso funcionamento psicológico. Sabe, todo mundo acha que o fel, a bilis, é amarga. Ela é muito ruim, mas ela é produzida pelo nosso sistema digestivo. E ela tem uma função. Com o tempo, eu teria possibilidades de ajudar vocês a entender, por exemplo, o egoísmo tem uma função importante. A raiva tem uma função importante. O ciúme tem uma função na nossa vida. A inveja também tem. Todos esses afetos que nós carregamos do berço ao túmulo, tudo que nós temos, que nos foi dado pela maneira como fomos constituídos por Deus, tem uma função como a bilis amarga que o nosso fígado secreta. Eu gostaria não de banalizar o mal, como a Hannah Arendt fez, mas eu gostaria de naturalizar o mal. Porque as fezes são mal cheirosas, não são? Elas não são lá muito bonitas e muito boas, mas elas são necessárias. Eu estou fazendo aqui uma comparação meio rapidinha com o nosso funcionamento psíquico, do nosso funcionamento psíquico com o funcionamento do nosso corpo. Nós produzimos fel, fezes, raiva, ciúme, inveja. E tudo isso é obra de Deus. Então, maravilhoso, Adrianinha. Queria estar aí do teu lado só para dar um abraço e um beijo. Mas, primeiro, dizer que eu vou chover no molhado da Adriana. Eu anotei aqui algumas coisas, 7 pontos, para referendar as questões dela
e colocar como é que Bahá'u'lláh, como é que os ensinamentos Bahá'ís trazem referência a isso. Primeiro, não há o mal. Realmente não há o mal. Bahá'u'lláh é enfático nisso, Abdu'l-Bahá descreve isso em detalhes. Se nós tomamos os escritos dos grandes profetas, todos eles dizem que o mal não existe. O mal é relativo. Né? Não existe a substância do mal. E a substância, quando é usada pelos profetas, pelos filósofos, quer dizer ontologicamente existente, uma coisa que tem existência em si, uma coisa que tem existência positiva. O mal não tem existência positiva, ele é apenas ausência do bem. Como a Adriana disse, se nós temos uma lanterna e a escuridão, a lanterna ilumina a escuridão, não é a escuridão que apaga a lanterna. A luz ilumina a escuridão não domina a luz. Então, o bem existe, o mal nós chamamos de mal ausência do bem. Então, esse é o primeiro ponto. Realmente, o mal não existe, ontologicamente ele não existe, tudo que Deus fez é bom. O que nós chamamos de mal é a ausência do bem, por um lado, ou a relatividade do bem. O veneno da cobra é mal para nós, mas é bom para a cobra. O veneno do escorpião é mal para nós, mas é bom para o escorpião. Então, todas as coisas, em termos de mal ou de bem, são relativas. O fato é que, mesmo na nossa vida, quantas vezes um bem é causa de mal? E quantas vezes um mal é causa de bem? Quantas vezes nós reclamamos de perrengues da vida para depois nos dar conta que esse perrengue nos conduziu para um caminho maravilhoso? E quantas vezes nós ficamos felizes com algumas aparentes bênçãos maravilhosas que caíram do céu para se dar conta depois que elas foram uma desgraça, na verdade. Então tá, o mal ontologicamente não existe. Perfeito. Segundo ponto que a Adriana colocou, o mal vem de nós. O mal vem de nós. Outra vez, Bahá'u'lláh, explicitamente na seleção dos escritos de Bahá'u'lláh, ele diz: tudo que é bom vem de Deus, tudo que é mal vem de vós próprios. Tudo que é bom vem de Deus, tudo que é mal vem de vós próprios. Então, outra vez, isso referenda que não há o mal em Deus, nem na criação divina. O mal vem de nós próprios. Muito bem. Mas o mal que está em nós próprios também é relativo, referendando outra vez o que a Adriana disse sobre a psicanálise. O egoísmo, a raiva, todas essas emoções que o medo, a angústia, que nós podemos chamar de negativas, ou as faltas de virtudes, não são em si negativas, elas têm uma utilidade prática. Elas são necessárias para a existência. E elas são necessárias para o livre-arbítrio. Outra vez, nós voltamos ao livre-arbítrio. Se não houvesse a impulsão da raiva, eu não teria como controlar a raiva. Se não houvesse a impulsão da impaciência, eu não teria como admitir e conquistar a paciência. Se não houvesse todas as emoções negativas, eu não teria nenhuma diferença na existência moral do universo. Mas é porque elas existem que a minha existência e a minha decisão fazem diferença. Muito bem. Se o mal está em nós, e o mal, na verdade, não existe porque ele é relativo, é óbvio que o inconsciente não é mal. E que as várias pulsões do inconsciente, seja pulsões boazinhas, entre aspas, seja pulsões mazinhas, também entre aspas, todas as pulsões são úteis. São úteis no nosso trabalho de desenvolvimento espiritual. E aí eu trago para vocês uma citação, querida Adriana, de Buda, 500 anos antes de Cristo. Ele diz o seguinte: assim como um cavaleiro guarda o portão do seu castelo, deve-se proteger a mente dos perigos externos e internos. Não se deve negligenciá-la nem por um momento sequer. Cada um é o senhor de si mesmo.
deve depender de si próprio. Deve, portanto, controlar-se a si próprio. O primeiro passo para se livrar dos vínculos e grilhões dos desejos mundanos é controlar a própria mente. É cessar as conversas vazias e meditar. Então vejam, o que Buda nos apresenta é que existem pulsões que vêm do inconsciente, que existem pulsões chamadas mazinhas, mas que cabe a nós guardar o portão do nosso castelo. Então, é aquele belo ditado que diz: eu não posso impedir os urubus de voarem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer ninho nela. Então, eu diria, Adriana, que a imagem da bola na piscina nem é adequada. Eu diria que o que nós somos não é nem uma piscina, é um desses lagos de água fervente. Sabe esses lagos de lava ou de água fervente, em que continuamente tem bolhas saindo do fundo e indo para cima? Continuamente, bolhas acendendo. Mas elas chegam na superfície, poc, explodem. Poc, explodem. É o homem controlando as pulsões, de modo a elas não dominarem e nem se transformarem numa bola. Então, o inconsciente, que não é mau, ele apenas apresenta a nós instrumentos do livre-arbítrio. Ele nos apresenta um monte de possibilidades, muitas delas ruins. Ruins para nós mesmos ou ruins para os outros, na relatividade do bem e do mal. Mas essas pulsões nos dão a possibilidade de controle. Nós temos a possibilidade de controle. Por isso, essa naturalização do mal que tu colocas é perfeita. Não, se Deus é bom e tudo que ele criou é bom, e se nós vemos em nós algumas coisas que não são boas ou não parecem boas, esse não bom é natural. Esse não bom faz parte da criação boa de Deus. E uma das razões desse não bom existir é nós podermos decidir pelo bom e deixar de lado o não bom. Porque, pelo contrário, o grande Guimarães Rosa, nosso amado Guimarães Rosa, na fala do Riobaldo, porque o Grande Sertão Veredas, a obra máxima do Guimarães Rosa, é um discurso do começo da primeira página até a última sobre a existência do demônio ou não, se o diabo existe ou não. Esse é o tema do Grande Sertão Veredas. E numa das maravilhosas falas do Riobaldo sobre o demônio, ele diz: quem muito se evita, se convive. Quem muito se evita, se convive. Eu não quero encontrar a Maria Antônia. Deus o livre, eu vou no supermercado. Será que a Maria Antônia está no supermercado? Ai, meu Deus, eu não quero encontrar a Maria Antônia. Eu tenho que ir no banco amanhã. Será que a Maria Antônia vai estar no banco? Pelo amor de Deus, eu não quero encontrar a Maria Antônia. O telefone está tocando. Pelo amor de Deus, não vai ser a Maria Antônia no telefone. Quem eu muito evito, eu convivo. Quem muito se evita, se convive. Então, se a gente fica o tempo todo pensando no mal, nós convivemos com o mal. E se nós queremos destruir o mal, ele aumenta, ele cresce. Por isso, a única maneira de vencer o mal é realmente naturalizando o mal, percebendo que ele tem uma razão de ser e percebendo a nossa missão de escolher entre deixar o urubu fazer ninho na minha cabeça ou não. Então, veja, Jesus, de uma maneira tão linda, ele faz a parábola do fariseu e do publicano orando no templo. E com isso eu encerro essa
contribuição. Jesus diz que entrou o fariseu e o publicano no templo para orar. Os publicanos eram judeus também, mas eles eram judeus vendidos. Eles, em geral, eram cobradores de impostos. Eles eram aliados dos romanos invasores. E os fariseus não, né? Consideravam os romanos gentios e que tinham que ser expulsos, né? Então, Jesus diz que entra o fariseu e o publicano para orar no templo. E o fariseu diz, ó meu Senhor, eu te agradeço, porque tu me conduziste aos teus caminhos. Tu me fizeste um homem bom. Tu me fizeste seguir teus ensinamentos e evitar o mal. Eu oro 3 vezes por dia e jejuo 1 vez por semana. E não sou como esse pecador publicano que se afastou de ti e aderiu ao mal. Tá? E daí diz que o publicano ora e diz, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Não vejo em mim nada de bom, e tudo que é bom vem de ti. Eu ando nos caminhos do erro e da ilusão. Tem misericórdia de mim. E daí Jesus diz, qual dessas 2 orações foi acolhida nos céus? Em verdade vos digo que é daquele que se confessou pecador. A naturalização do mal. Quando eu reconheço o mal e as pulsões do mal em mim, eu não preciso exteriorizar e colocar ela nos outros. Eu não faço a guerra contra mim. Eu vejo o mal que há em mim, percebo que ele é natural e simplesmente faço a escolha de não segui-lo. E pronto. E está feita a coisa. Não tem mais luta, não tem mais guerra. Agora, qual o padrão que me faz permitir decidir o que é bem ou o que é mal? Essa coisa é importante. O que eu reconheço em mim que não é bom? Esse padrão é o padrão divino. Por isso que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. O símbolo da árvore do bem e do mal, que eles não podiam comer, que só pertencia a Deus, é porque quem decide o que é bom e o que é mal é Deus, não é o homem. Deus diz, não matarás. E o homem diz, mas se eu matar, eu consigo algumas coisas que o meu vizinho tem que eu não tenho. Se eu matar, eu consigo eliminar aqueles que estão me incomodando. Se eu matar, eu acho que eu me torno um herói. E daí o homem come da árvore do bem e do mal. Ele decide o que é bem e mal. Deus diz, não mentirás. Mas se eu mentir um pouquinho, eu escapo de cada saia justa, entendeu? Uma mentirinha branca, né? Às vezes alargada um pouquinho, mas a mentirinha é útil, né? Mas Deus diz, não mentirás, não cometerás adultério, não roubarás, não furtarás, não matarás. Quando nós tomamos a árvore do bem e do mal para nós, somos expulsos do paraíso. O Éden é reconhecer que o padrão de bem e de mal é dado por Deus. É uma árvore que só pertence a Ele. De resto, o mal é natural. São bolhas de um lago que ferve e que quando chegam na superfície, explodem. Desde que a gente saiba que precisa ser assim. O Jairo pergunta quais são os mecanismos para evitar o mal. Jejum, meditação, oração, educação, uma vida saudável, poderiam ser estes mecanismos? Posso falar antes, Adrianinha? Só porque eu estou com o microfone aberto. Depois eu quero que tu... Todos esses são caminhos. Eu diria, quais são os caminhos para evitar o mal? É seguir os mandamentos de Deus. E veja de novo, Adriana, os ensinamentos originais divinos em nenhum momento tentaram empurrar a bola para baixo da superfície da água. Nenhum momento. Isso são invenções humanas.
autoflagelação, automutilação, se trancar dentro de monastérios, sabe? Jesus diz aos seus seguidores que vós estáis no mundo, mas não pertenceis ao mundo. São duas coisas diferentes. Né? São Paulo, lembra da Epístola de São Paulo, quando ele diz que conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito e o Espírito contrários à carne. Ou seja, reconheçam que dentro de vocês existem dois princípios e escolham o princípio da luz e escolham o princípio do bem. Percebam que existem os dois, mas vocês fazem a escolha. Né? Então, todos os ensinamentos divinos, oração, meditação, oração obrigatória, oração diária, meditação diária, jejum anual, conforme os ensinamentos divinos, todos são práticas espirituais. Tratar o outro como gostaria de ser tratada, a regra áurea, a maior de todas as leis morais. Tratar o outro como gostaria de ser tratado. Definição de bem. Né? Tanto na vida individual como na vida coletiva. Se eu não quero que a minha pátria seja bombardeada, eu não bombardeio a pátria dos outros. Se eu não quero que a minha raça seja menosprezada e ofendida, eu não ofendo a raça de ninguém. Se eu não quero que a minha religião seja antagonizada, eu não antagonizo a religião de ninguém. Esses são os caminhos do bem. Né? E a humildade para reconhecer que existe em todos nós aquelas pulsões para o mal. Abdu'l-Bahá, numa epístola maravilhosa, numa fala maravilhosa, em Paris, 1912, ele diz: a única diferença entre os homens é que alguns são como crianças, precisam ser educados. Alguns estão enfermos, precisam ser curados. Mas ninguém é mau, ele diz. Ele diz, ninguém é mau. Todos são criaturas de Deus e todos recebem dele talentos e bênçãos. Então, as pessoas que nós chamamos de más não são más, são só doentes. Precisam ser curadas e não eliminadas. E as pessoas mais más não são as que estão na prisão, são as que estão em cadeiras de presidentes e primeiros ministros. Mecanismos para evitar o mal: jejum, meditação, oração, educação, uma vida saudável. Poderiam ser estes os mecanismos? Eu não prescreveria nenhum, porque não é da minha competência, não é do meu conhecimento, não é do meu feitio. Eu posso dizer que algumas coisas. Primeiro, eu gostaria de dizer que não precisa ter medo do lobo mau. É melhor não ter medo do lobo mau. Quando a gente está falando aqui, e o Luiz está concordando comigo, de naturalizar o mal, a gente não precisa ficar, como é que é? A nossa frase do Guimarães é maravilhosa, né? Aquilo que você evita é a sua companhia. Eu penso que nós não estamos falando da prática do mal porque estamos dentro de um grupo onde todo mundo sabe bastante bem o que pode e o que não pode fazer. Sabe bastante bem quais são as regras que mantêm o corpo social coeso e quais são as coisas que são destrutivas para o nosso grupo humano e, em particular, para o nosso grupo social próximo. Então, não se trata, eu acho que para mim o problema não é a prática do mal, porque todo mundo sabe, desde pequenininho, o que pode e o que não pode fazer. Eu gostaria de focar aqui na intenção, no pensamento considerado mal.
Eu não posso prescrever exercício, nem oração, nem dieta, não posso prescrever nada disso, não é da minha competência. Mas eu posso ajudar, se eu fizer vocês acharem, perceberem que esses pensamentos maus, essas más intenções que sobrevêm a nós, elas são vento. Ela passa. Deixa passar. Você teve um pensamento um pouco desagradável a respeito de uma outra pessoa, deixa passar. Se você considera, não é muito bonito o que você pensou, mas se você não agir sobre aquilo que você pensou, deixa embora como vento. E aí você não vive em guerra com o seu pensamento, que era o que eu gostaria muito de transmitir para vocês, porque a minha profissão é acolher as pessoas que vivem guerreando dentro de si mesmas e ajudá-las a ter a tranquilidade de aceitar que esses ventos fedorentos passem. Passa. Não precisa entrar em guerra. E por isso, para concluir, eu gostaria de acrescentar uma correção linguística. Não pretendam controlar. Porque a gente não, é bom a gente não tentar controlar o vento. Não pretendam controlar o pensamento, porque senão você fica obcecadamente vigiando-se. E quando você fica se vigiando, você destrói o funcionamento natural, você cria uma disfunção de funcionamento. Então, se um pensamento ruim, uma intenção ruim, um afeto ruim vem, deixa passar como vento. O Luiz ajudou, não controle, não precisa ficar em guerra. A minha mensagem hoje gostaria que fosse: não entrem em guerra contra si mesmos. Porque se você estabelece uma guerra contra si mesmo, daqui a pouco você arranja um jeito de fazer essa guerra lá fora, você discute com o cara que fechou seu carro no sinal. Não entre em guerra. Você pensou uma coisa feia? Tá bom. Um dia desses eu pensei uma coisa feia, que eu não posso repetir aqui, não porque eu não me envergonhe, mas eu sei que isso aqui vai ser publicado. Quando eu olhei para o meu pensamento feio, eu falei, nossa, olha você aí. Ah, dei risada. Só não é possível, eu estou lendo aqui no chat, não, o mal não pode virar ação. Mas isso o Código Penal já te proíbe, né? Você não pensa, não pratique a ação, porque depois a justiça dos homens cuida de você, não é nem a justiça de Deus, é a justiça dos homens. Mas não guerreie, vive em paz, porque essa paz consigo mesmo, se nós tivéssemos a liberdade uns com os outros, de dizer, você sabe o que eu pensei? Ah, eu pensei aquilo, e poder rir do que pensou, e pudéssemos nos aceitar mutuamente, falando, nossa, que coisa, você também, nossa, que coisa feia, tá bom, passa, passa, passa. A paz é não ter medo de nada, não ter medo nem do pensamento ruim. Se ele vem, ele vai, ele é vento. Não tem, alguém perguntou aqui no chat, tem como prevenir? Não. A coisa borbulha lá dentro e uma reação de raiva é natural, algum momento vai ter. Não tem como prevenir. Aqueles que se fecharam nos mosteiros, em clausura, tentaram, não? Tentaram. Não funcionou. Então não adianta prevenir, faz parte. Os pensamentos não muito lindos, as intenções não muito bonitas, os afetos, os sentimentos ruins, nos acometem a toda hora. Tá bom, é vento, já passa. É isso que eu ensino para os meus pacientes. Tá bom. Você pensou isso? Olha, puxa vida, tá bom. É uma aceitação de si, é uma pacificação de si. Porque como é que a gente pode promover a paz no mundo se a gente não promove a paz dentro de nós? E a paz dentro de nós, ela não é feita com exército, ela é feita não com controle, ela é feita com aceitação. A paz deriva da aceitação. No mundo que nós vivemos, um mundo que tem bem e mal, para ficar no nosso tema, é na aceitação, não é no controle, é na aceitação.
Se você se aceita, você aceita o outro. Se você aceita as suas mazelas, você perdoa as mazelas do outro. A parte espiritual só tem o bem. A parte material permite o mal. O que você sugere para que nós sejamos mais felizes? Aceitação. A aceitação. É quase um estado contemplativo de olhos virados para dentro de nós mesmos. A gente aceita as nossas mazelas e não trava uma guerra. Claro que na prática do bem, na prática das virtudes, na difusão dos bons ensinamentos e do bom proceder, e na comunhão com os outros humanos, eu acredito que nós vamos ganhando sempre mais e mais em pacificação de nós e do mundo. Mas eu nem sei muito bem o que é felicidade, mas eu sei o que é paz. Então, a receita da felicidade. Adriana, querida, deixa eu colocar mais uma coisa, já que a gente está em dupla, vamos deixar metade para ti, metade para mim, fica justo assim? Ou tu quer ficar com o bolo inteiro? Imagina, querido, por que você está dizendo isso? Pelo seguinte, eu acho que a tua receita é perfeita, só diria que é a metade dela. Eu diria que felicidade e paz e tudo que é maravilhoso na nossa vida vem de duas coisas. Primeiro, a aceitação, como tu disseste. O reconhecimento das suas falhas, o reconhecimento das suas pulsões, a naturalização das inclinações chamadas más. Então, primeira parte, aceitação. E segunda parte, guia divina. Porque só a aceitação não nos permite criar instituições onde não existem líderes com autoridade pessoal, como Baha'u'lláh criou. Só a aceitação não nos instrui em como fazer eleições onde todos são candidatos e todos com mais de 21 anos podem votar, sem propaganda política e sem candidatos previamente escolhidos por interesses e por dinheiro. Só a aceitação não nos instrui que homens e mulheres são iguais e que nós devemos dar prioridade à educação das meninas. Só a aceitação não nos conduz a uma língua internacional auxiliar. Só a aceitação não nos leva ao desarmamento coletivo das nações e à construção de um governo federativo mundial. Então, aceitação plena, total da nossa naturalidade humana, da nossa fraqueza e o reconhecimento de que ninguém sabe quem é o melhor aos olhos de Deus. De outro lado, a guia divina, para tudo aquilo que falta além da aceitação. Metade, metade, fica bem assim? Perfeito, Luiz Henrique, perfeito. É que eu não podia deixar de ter o seu complemento, porque eu estava pensando apenas e tão somente nas questões internas. Na dimensão social, a prática da virtude, a construção da paz no mundo, aí você tem toda a razão e nós teríamos um outro bate-papo enorme para conversar. A questão da Ana Paz, se o mal existe em nós, ou seja, faz parte da nossa natureza dupla de luz e sombra, a aquisição de virtudes seria um processo de autoeducação ditado pela consciência? Exato. A aquisição de virtudes é um processo de autoeducação e de treinamento da nossa natureza, né? A aquisição de virtudes é como o jardineiro que cuida, qualquer um que tem jardim ou planta em casa e que gosta de plantas. A Adriana tem um jardim maravilhoso na casa dela, um paraíso, um Éden, que não tem nem árvore do bem e do mal, porque ela já naturalizou, só tem árvore do bem. E qualquer um que tem um jardim ou cuida de plantas sabe que tem que cuidar das pragas. As pragas, de novo, não são ruins, coitadinhas das pragas, elas têm que viver, mas na minha plantinha não, porque senão vai destruir a minha plantinha. Cochonilhas, pulgões, né? E todas essas lagartas que vão virar borboleta, mas que comem a planta inteira.
todas essas coisas precisam ser cuidadas. Então, a aquisição de virtudes é isso. É evitar que as pragas tomem conta do jardim. Mas eu não amaldiçoo as pragas. Eu sei que elas têm razão e função de existir. Mas na minha horta, não. Na minha horta, não. Entendeu? Então, a ideia é essa. E eu diria mais. Na medida em que a gente tem um controle contínuo, a gente faz uma higienização do jardim. E como as pragas vão sendo controladas regularmente, elas já não aparecem mais. Porque existem outros jardins onde não são controladas e elas podem viver em paz, as pragas. E daí o jardim acaba se tornando mais limpo. Eu não mando praga para lugar nenhum, eu só controlo para ela não nascer no meu lugar. Né? Cada um tem que cuidar do seu jardim. Eu só quero dizer que eu pensei que o nosso bate-papo atenderia a um extrato médio da população. Entende? Eu sei que há extremos, como eu vi aqui nas perguntas, de pessoas de psicopatas, de serial killers, que isso acho que não nos ajudaria a conversar sobre os extremos. Assim como a gente sabe que existem santos iluminados que a gente só fica babando, olhando, mas também não adianta muito a gente conversar. Eu penso que tudo que nós estamos falando aqui, que eu tenho falado, e eu acho que o Luiz também, é para os homens comuns, para nós homens comuns, seres humanos comuns, medianos, tá? Os extremos a gente pode conversar uma outra hora. Obrigado, Adriano. Nada, obrigado a você. Eu deixei aqui uma nota que eu tinha aqui, uma questão, que é o seguinte. Pegando no livro do Yuval Harari, Sapiens, portanto, o israelita que escreveu o livro Sapiens, eu pergunto-me até que ponto é que os conceitos de bem e de mal são algo que surgem com a evolução da nossa espécie. Isto é, defende o Yuval Harari que nós sapiens, somos animais gregários, isto é, nós sempre vivemos em grupo, ninguém vive isolado. E quando o Sapiens apareceu, existiam 6 espécies de hominídeos e as outras espécies desapareceram, extinguiram-se. Porque a nossa espécie, e defende ele, cooperava melhor. E se nós olharmos para a história da humanidade, e agora resumindo a humanidade apenas à espécie Sapiens, nós de facto começámos por cooperar a nível da família, depois alargámos a cooperação a um nível da tribo, depois a um nível de um clã, de uma cidade, de uma nação, e neste momento tentamos com os ensinamentos barrais alargar essa cooperação a toda a humanidade, a todo o planeta. A minha questão é, até que ponto o mal não pode ser considerado um ataque a essas ligações, uma ruptura, uma tentativa de ruptura dessas ligações de cooperação? No fundo, quase que um atentado à nossa evolução enquanto espécie humana. É muito, muito correta, muito bonita essa observação do Harari. Eu acho que nós podemos verificar realmente que ao longo da evolução humana a noção de bem e de bem social foi sendo ampliada, né? Os Baha'is e aqueles que reconhecem o que Baha'u'lláh ensinou em termos de revelação progressiva, né? Reconhecem que a unidade humana foi evoluindo ao longo dos centenas de milhares de anos. Primeiro nós só conhecíamos a unidade da família, depois as famílias se juntaram e nós conhecemos a unidade dos clãs, que são famílias reunidas. Depois os clãs se reuniram e formaram as tribos. Depois as tribos se reuniram e formaram cidades-estado. E as cidades-estado se uniram e formaram nações. Hoje as nações brigam entre si, como as famílias brigavam entre si, como os clãs brigavam entre si, como as tribos brigavam entre si,
como as cidades-estados brigavam entre si. Então, realmente, a unidade social foi sendo ampliada e o mal poderia ser, em princípio, definido como tudo aquilo que vai contra a unidade social estabelecida em cada época. Em cada época. E essa observação é importante. Por isso, Bahá'u'lláh diz que, numa época, o amor à pátria era noção de amor a Deus. O amor à pátria era um conceito ligado ao amor a Deus. E ele estava falando de Muhammad. Mas daí ele diz, mas hoje que não se vanglorie quem ama sua própria pátria, mas sim quem ama o mundo inteiro. A Terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. Então, sem dúvida, o mal é aquilo que vai contra a unidade humana. E hoje nós estamos na fronteira, a última fronteira, o planeta inteiro. Marco, a pergunta é excelente, excelente. O conceito de bem e mal é criado pela nossa espécie, sem dúvida alguma. Porque ele não se aplica à natureza. Não se aplica. É claro que a gente fala que não se aplica a Deus, mas nós não é uma abstração tão distante para nós, então vamos fazer assim, a gente não pensa em Deus e pensa na natureza. O conceito de mal e bem não se aplica à natureza, ele é da espécie humana, ele é tão somente criado pela espécie humana, e ele é um artifício de regulação da nossa função, da nossa convivência social. Você não diz para um leão não comer uma zebra. Você não diz para um jacaré não comer o sapo. Você não procura o bem na natureza. Você não diz para a abelha não pique porque dói. Então, o conceito de mal e de bem é absolutamente e tão somente humano. Se não está na natureza, não deve, suponho que não esteja nem em Deus. Eu não sei se eu estou forçando a barra do argumento. Mas se não está na natureza, não deve estar em Deus. Agora, por que os seres humanos, e aí é mais importante ainda a pergunta, por que nós precisamos criar um conceito de bem e mal, que é um puro juízo de valor, é uma regra moral, não tem substância em si, tá certo? Não é uma substância, não é uma criação de Deus, como disse Santo Agostinho. Por que nós precisamos? Porque nós somos exilados da natureza. Nós, seres humanos, não nascemos com a possibilidade de viver com uma regulação natural que deixa a sociedade humana pronta. Se vocês pensam naqueles grupos sociais de sempre da natureza, o formigueiro, a colmeia de abelhas, a regulação social lá dentro dessas comunidades animais está absolutamente pronta. Ela vem prevista no instinto. Ela é automática. Nós, seres humanos, não. Nós não temos nada que nos adapte à vida, nada que nos adapte ao outro. Nós nascemos e somos obras de Deus, insisto. Mas nós nascemos sem receita. Eu já vi mães, eu atendo muitas mães, dizerem assim, acabou de parir e fala, mas eu não estou preparada para cuidar do meu filho. Por que não vem com manual de instrução? Viver não tem manual de instrução. E os seres humanos estão alienados, exilados da natureza. Então, acho que o conceito de bem e de mal, o conceito de certo e errado, todas as regras morais, elas são invenções humanas para ver se dá um jeito da gente viver melhor. Agora, tem uma dicotomia simples que eu penso para a gente entender na vida humana. Ou o bem individual ou o bem coletivo. O desempate está aí. O que é bom para mim pode ser um desastre no coletivo, tá certo? Então, todos os atos egoístas, todos os atos interesseiros, todos os atos de poder,
todos os atos agressivos e destrutivos, a gente só se faz em benefício próprio, mas esgarça o tecido social. Então, nós temos, creio que, uma grande escolha, que é uma escolha ética, basicamente ética, não moral. Não está pré-regulamentado como vai ser. Você escolhe o indivíduo ou você escolhe o todo? Você escolhe a si mesmo ou você escolhe o grupo? Ou você cuida do seu interesse, ou nós cuidamos do interesse de todos em conjunto. E isso a gente já sabe que é melhor, né? Então, sim, você tem toda a razão, Marco. O bem e o mal são conceitos criados pela nossa espécie na falta de uma maneira programática, programada e automática de como a gente vai viver. Deixa outra vez metade, Adriano. Só antes do Wilson e da Janete falar, apontar uma coisa. Sem dúvida alguma, como já disseram uma vez, que se Deus não existisse, ele teria que ser inventado. Porque o ser humano não conseguiria viver sem esse referencial. Eu diria o seguinte, as regras de moralidade, de ética, precisariam ser inventadas. Muitas vezes foram inventadas, mas elas também foram dadas por Deus. Então, a ética e a moral não são simplesmente invenções humanas, são uma emanação da natureza humana. Pelo ser humano ser como ele é, ele necessita dessas regras, porque em nós não existe a automaticidade dos instintos, como a Adriana colocou. Então, nós temos que, outra vez, voltamos ao livre-arbítrio. Outra vez, nós temos que decidir pelo bem ou pelo mal, né? E quem deu inicialmente essas diretrizes é quem criou. Quer dizer, Deus nos criou. Então, ele sabe o que é bom e o que é mal para nós. Então, precisamos colocar dentro desse contexto a revelação divina. Sabe? A revelação através de Jesus, através de Moisés, através de Buda, através de Bahá'u'lláh, essas revelações divinas são instruções do fabricante de como melhor usar o produto. Sabe? Eu sei que a maioria de vocês, quando compram um equipamento novo, bota o manual de lado e vai mexendo nos botãozinhos para ver como é que funciona. Mas tem manual. Quem criou sabe como melhor usar. Vamos usar o manual. Um pouquinho só, pelo menos. Obrigado, Luís. Obrigado, Adriana. A questão seguinte da Rosilena. A importância da educação das meninas é o caminho para as futuras gerações se livrarem do mal? Não é o único caminho, né? Mas, sem dúvida alguma, quando as mulheres tiverem participação na sociedade e poder de veto e poder de decisão, a sociedade vai ser melhor. As decisões vão ser melhores e o mundo vai ser mais humanizado. Não há dúvida sobre isso. Eu queria primeiro agradecer a Adriana e Luiz Henrique por estar compartilhando com a gente tanta coisa boa. E, Adriana, esses comentários assim meio contundentes aí, não tem como evitar, porque eu passei 30 anos na área de saúde, então são coisas que chegam muito próximas assim, de mim, aí eu não tenho como... E sou preocupada até que se entenda que isso é o tudo. Eu sei que todo mundo aqui é todo mundo muito capacitado, instruído, mas às vezes fica como aquela história, até Luiz, lá atrás, no Afinal Porque Sofremos, lembra assim? Então, separar, né? Separar a depressão, doença mesmo, não dá para banalizar, porque aí você precisa buscar ajuda. Assim como eu acho que naturalizar sim, mas banalizar não, porque é um pensamento mal, e eu acho que nós somos o que nós fazemos. Aí já numa conversa com o Tom, lá atrás também, o Tom Araújo, ele reforçou que nós somos o que pensamos. Quer dizer, nós fazemos o que pensamos, mas se a gente não faz aquilo, não coloca em ação aquilo que a gente pensa, seja bom ou mal, bem ou mal,
a gente não fez. Então, acho que aí a gente não é. Então, eu continuo com essa história de que somos o que fazemos. E aí também, se a gente não compreende o nosso pensamento, a nossa intenção, ou se a gente não traz para o consciente aquelas que vocês chamaram de não virtudes, a Adriana até chamou de não virtude, a raiva, a inveja, o que acontece? Se a gente não compreende, a gente continua estagnada, parada, porque o nosso objetivo é evoluir, é melhorar, buscando isso através dos ensinamentos espirituais, religiosos, aqueles que naturalmente são bons, né? Não aqueles que mandam você se autoflagelar, ou procurando uma ajuda, né, de saúde. Isso é importante. Eu acho que a gente não pode o deixar passar. Desculpa, eu estou fazendo uma análise que não era bem para ser uma análise, mas deixar passar, a gente tem que refletir, porque se a gente deixa passar e aquilo é algo meio doentio, a gente transforma aquilo numa tragédia, né? É o marido batendo na mulher porque não consegue ouvir um não, o homem batendo na mulher porque acha que é dono dela, então não procurou ajuda, tal, deixou passar, e quando essa bolha veio, explodiu como uma tragédia. Então, acho que a gente tem que refletir muito sobre isso também. Também acho que o mal é um conceito relativo. Essa história de Adão e Eva, que legal, a gente entende isso, como você explicou, é isso mesmo, é metafórico, né? Agora, quando a gente fala da questão, quando você fala da aceitação do mal em nós, porque a gente pode aceitar o mal no outro, eu perguntaria, não seria aceitar a diferença e não o mal em si? Porque como o Luiz fez um desabafo aí, quem é que pode aceitar o mal que esse cara está fazendo com essa guerra atual? Quer dizer, um troço totalmente sem propósito. Quer dizer, não é só um cara, é todo um sistema, né, que está por trás disso, e mais aquele cara não tem, por melhor que a gente seja, por mais evoluído, não tem como aceitar esse mal desnecessário, sem propósito nenhum. Então, assim, eu acho que a gente aceitar aquilo que às vezes a gente não compreende na gente, aceitando aquilo que a gente não compreende no outro. Aí, quando fala das não virtudes, a raiva, a inveja, o ódio, tal, que existem, claro, ninguém pode negar isso, mas também a gente tem que buscar ajuda, até porque a gente tem, se a gente não está pensando no outro, eu acho que a gente sempre tem que ter esse pensamento de empatia, mas pensar na gente, então. Eu sei que a raiva vai me prejudicar fisicamente, a inveja também, o ódio mais ainda, vai consumir fígado, vai consumir estômago, vai transformar isso tudo em doença. E aí a gente não vai ter qualidade de vida, nem para poder meditar, né? Outra coisa é quando você falou, Luiz, foi você ou foi a Adriana? Naturalizar o mal e não tentar destruir o mal. Esse destruir aí não seria controlar, entender, buscar ajuda para que isso não se transforme numa coisa ruim para o externo? E outra, Luiz, outra coisa também que eu fico muito em dúvida com tudo que a gente já tem conversado, a questão do livre-arbítrio. Eu entendo o livre-arbítrio bem isso aí, como vocês colocaram, mas há outras afirmações que dizem que a gente não tem, que é um engano, que a gente não tem livre-arbítrio. Isso me deixa um pouco confusa. Por outro lado, a questão do, eu não estou preparado para ser mãe. Num primeiro momento, sempre a gente vem naquela dúvida, quando você, eu estou falando como mãe, quando você se vê grávida pelo primeiro momento, você fala, nossa, será que eu estou preparado? Será que eu não estou preparado? Mas há educadores, agora eu não me lembro o nome, que diz que preparar para ser mãe e pai começa mais ou menos 30 anos atrás, quer dizer, a educação que a gente recebeu dos nossos pais lá. Mas, por outro lado, hoje, você ficar naquela, cometendo erros básicos, um atrás do outro, dizendo que eu não estou, que não veio o manual, pelo amor de Deus. A gente tem tanta informação, tanta orientação, tanto científica quanto espiritual, de como a gente deve proceder. Isso não quer dizer que a gente vai acertar 100%, não é isso.
Mas se a pessoa continua, eu vejo muito isso, infelizmente, as pessoas, as mães, principalmente, dizendo, não estou preparado, mas não vai buscar, não vai ler, não vai, sabe, se orientar. Se eu quero ser médica, se eu quero ser engenheira, como fui, se eu quero ser advogado, se eu quero ser qualquer coisa profissionalmente, eu tenho que me capacitar. E para ser mãe e pai também. E para isso eu acho que existem muitos manuais, sim. Desculpa, eu não estou querendo discordar, não, eu estou amando, adorando e tal. Não sei se eu consegui me fazer entender e se vocês vão conseguir me responder, porque virou uma balbúrdia isso. Obrigada. Dá licença, Luiz, dá licença, posso Claro. amarrar uma coisa aqui? Claro. Janete, acho que é um pressuposto elementar da nossa conversa. Ninguém está preconizando a prática de qualquer ato lesivo ao outro e maldade. Nós estamos falando de como, pelo menos eu tentei trazer para a discussão como é que nós administramos esses funcionamentos nossos humanos, onde a raiva, a inveja, o ciúme, o ódio estão todos aí. E eu queria juntar a sua observação rica, muito extensa, mas rica, com a questão da educação. E não diria que é só a educação das meninas, não, né? Educação de meninos também, de todos nós, é indistinto. Uma coisa que eu acho muito importante na educação, afora a educação formal da escola, a cultura, tudo isso precisa ser dado, eu acho que nós adultos, pais, se nós ensinarmos as nossas crianças a se defrontarem com o mal que as habita e ajudarmos a superar, nós teremos feito o serviço de ensinar o caminho da naturalização do mal. Então, se você tem uma criança que está com raiva, eu ensino os pais que eu oriento a primeiro dar a palavra para a criança aprender que aquilo tem nome. Você está com raiva, mas o ato tem que ser coibido, né? Você não pode bater. Como que nós vamos fazer? Porque agora você está com raiva e como que nós vamos atravessar esse pedacinho juntos? Como que nós vamos fazer com isso? E se você, como adulto, mostra para a criança que é possível superar um ataque de raiva, um momento de egoísmo, um pouco de inveja, porque eu quero aquele brinquedo que está na mão do outro amiguinho. Se você educar, é ensinar, é humanizar. Olha, tudo aqui, tudo isso que você está vivendo, eu entendo que você vive, porque eu sou assim também. Eu gostava muito da perspectiva daquele psicólogo americano Carl Rogers, que diz que a gente ajuda muito as crianças quando a gente faz reflexão de sentimento e reflexão de pensamento. Ou seja, você reflete para a criança o que ela está sentindo. Bom, agora você está com raiva, agora você está cansada, então agora nós precisamos descansar um pouquinho e precisamos ver o que nós vamos fazer com a raiva. Será que se a gente esperar um pouquinho ela passa? É incluir a naturalidade de que você está com inveja daquele brinquedo que nós não vamos poder comprar para você, você queria ter, mas não vai ter. Ou seja, é possível ensinar as crianças a naturalizarem os tais dos sentimentos feios, nomeando-os, e mostrando que eles são superáveis, que a gente atravessa. Como eu disse para vocês adultos agora há pouco, você ficou pensando, você pensou uma coisa feia, é vento. Vai embora. Você está com muita inveja porque você não tem aquele videogame, ela passa. A inveja passa, o ciúme passa, o ódio passa, a raiva passa. A paz não passa. O bom não passa. E isso eu não sei explicar. Bom, deixa comentar das 535 questões que a Janete trouxe. Primeiro, que, como o profeta Muhammad disse, não se pode igualar os que têm conhecimento e os que não têm conhecimento. Então, conhecimento é necessário e faz diferença, sim.
E se nós não temos uma carga instintual que nos prepara para educar os filhos, nós temos que ler livros ou pelo menos falar com a tia mais velha que já educou 5 filhos. E então aprender, né? O fato de criança não vir com manual não é desculpa. Os seres humanos evoluem pelo conhecimento e pela informação. Então, é vital isso, né? Com relação à aceitação de que existe o mal, não quer dizer que ele não deva ser coibido. A sociedade precisa de instrumentos para impedir que a prática do mal se dissemine. Um pensamento de ódio não é crime, mas matar alguém é. Então, Bahá'u'lláh diz que a ordem do mundo é estabelecida sobre 2 pilares, punição e recompensa. Se nós tiramos isso, é anarquia. E daí nós vamos ao estado de natureza que o Hobbes descreveu muito bem, onde a vida humana é curta, bruta e um outro adjetivo que ele usou que eu não lembro agora, estúpida. Tá? Então, no mundo da natureza, sem a ordem social, sem os estatutos sociais, sem as instituições sociais, sem a ordem moral das religiões reveladas e das religiões naturais também, a vida é caos. Então, quando nós falamos de naturalizar o mal, não quer dizer que nós não devamos combatê-lo quando ele se torna explícito, né? Abdu'l-Bahá diz que a guerra é a pior das coisas, porque ela destrói tudo que é humano, destrói a vida, destrói a ordem, destrói a paz, destrói a natureza, destrói a arte, destrói tudo, né? Mas ele diz que se for necessário fazer a guerra contra um tirano sanguinário, essa guerra é justa. Hitler não seria impedido por orações e meditação. Era necessário que forças armadas se levantassem contra ele. Senão, hoje nós viveríamos numa ordem nazista na face da Terra toda. Então, nós temos que ter clareza com relação a essas coisas. Sabe? Até eu li agora há pouquinho um comentário que alguém colocou da Marta Medeiros, sabe? Dizendo, vivamos o mundo presente, por que tanto ódio, por que tanto orgulho, se nós somos apenas seres passageiros, somos poeira. Ora, as pessoas que fazem o mal, as pessoas que matam o outro para ter a sua esposa, ou para ter o seu dinheiro, ou para ter a sua pátria, vivem o momento presente. Eles querem ser felizes, e eles acham que ser felizes é assim. O ser humano não é só bom por natureza, ele também é mal por natureza. De novo, nós somos seres anfíbios. Nós podemos ser tanto fonte de luz como de sombra. Bahá'u'lláh, numa epístola, ele diz: toda criança é, ao mesmo tempo, uma promessa de luz e de escuridão. Ao mesmo tempo. De novo, porque se não fosse assim, não haveria livre-arbítrio. Então, precisamos de educação, precisamos de disciplina. E isso que a Adriana está colocando é o princípio da educação não violenta. Querido, tu tem toda a razão de estar com raiva do teu irmãozinho, ele quebrou teu brinquedo. Então, tem toda a razão de ter raiva, mas morder ele, bater nele com o teu carrinho, não pode. E não dizer que feio tá com raiva do teu irmãozinho, que feio tá com raiva do papai, que feio tá com raiva da mamãe. Não, filho, eu entendo, tu tá com raiva de mim porque eu te tirei a televisão agora, tu queria continuar vendo, mas televisão demais eu sei que faz mal para ti. Agora, dar chute na mamãe não pode. Tá? Então, tudo tem sua medida e tudo tem seu acerto. Né? Na verdade, era eu que queria falar. Eu queria só lembrar uma coisa. Primeiro, sugerir, para quem nunca leu, ler o livro Contos de Tolstói, que eu li há 30 ou 40 anos atrás, em que ele fala da experiência de um anjo que quis viver na Terra, não é? Porque o anjo dizia assim,
É muito fácil a gente ser virtuoso e bondoso quando a gente não é tentado, a gente não é sujeito a tentações, não é? Então, que mérito tem o anjo disso? Então, eu não vou me aprofundar muito nesse livro, porque ele é, nesse conto de Tolstói, porque eu acho que as pessoas devem saboreá-lo e tirar suas conclusões. Mas uma das conclusões é, de propósito, Deus deu desafios, criou um mundo imperfeito que era para que o homem, através dessa experiência no corpo, pudesse se desenvolver e, inclusive, valorizar o amor, porque o amor, quando ele vem de graça, no caso do amor angelical entre anjos, o anjo achava que era muito monótono, não tinha a mesma... Né? Então, eu sugiro, eu li esse livro publicado pela editora Oxford há 40 anos atrás, e nunca esqueci. E ele, inclusive, inspirou um seriado americano muito famoso, que era chamado Um Anjo na Terra. Os americanos nunca deram esse crédito aos russos, mas foi de russo, foi de Tolstói. E a outra coisa, Ruyer Hanon diz o seguinte, que do mesmo jeito que a gente tem que ter consciência das leis naturais para não se queimar no fogo, não é? O fogo não tem a intenção de nos queimar, mas o fogo queima. A gente tem que ter consciência das leis espirituais para não nos queimarmos no fogo das más ações. Isso é só parafraseando, eu não estou citando literalmente. Isso está, se não me engano, no livro... Não, o livro de Luiz Nomes de perfeição. Prescrição para a Vida. Prescrição para a Ela vida. diz que quando a gente se dá mal numa situação em termos espirituais, porque quebrou uma lei espiritual, é um desconhecimento dessa lei. Então, a educação espiritual vem nessa intenção de nos... Porque nós nascemos desconhecendo essas leis. Né? Eu, noutra situação... No outro live desse, eu falei que as crianças, na minha opinião, que eu sou pai e avô, as minhas crianças, a minha neta e minhas filhas, elas têm inveja, elas brigam, elas fazem coisas que, se a gente não ensiná-las e não treiná-las, são coisas mais, aparentemente, pelo menos. Então, não vamos fazer assim, criar uma utopia e dizer que as crianças, elas podem até nascer potencialmente boas, mas têm que ser treinadas, porque elas agem muito instintivamente nos primeiros 2 anos, não é? Pronto, eu só queria dar essas 2 colocações. Eu acho que perfeito, as colocações, excelente, é isso mesmo. Precisamos conhecimento para não nos queimar, porque existem, assim como existem leis físicas, existem leis espirituais. Né? E a liberdade vem através da obediência às leis. Se nós queremos ter a liberdade de voar, nós temos que conhecer a lei da gravidade. Nós não voamos desafiando a lei da gravidade, nós voamos obedecendo a lei da gravidade. E, além disso, obedecendo às leis da aerodinâmica, as leis da propulsão e várias outras leis para poder ter a liberdade de voar. Da mesma maneira, a liberdade no mundo espiritual se dá pelo conhecimento e obediência às leis. Ir contra as leis não leva a lugar nenhum. Obrigado, Luís. Ruth, por favor, pode fazer a sua questão. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar numa conversa tão reflexiva, né, tão boa de pensar juntos. Quando começou a falar em Santo Agostinho, para tentar resumir o pensamento de Santo Agostinho, assim, nas confissões mesmo, acho que se a gente fosse resumir o pensamento dele, que a liberdade é aquilo que nos leva a realizar o bem. E o mal, o pecado, é dirigir nossa vontade para as coisas inferiores. E como estou assim hoje, vocês conhecem licença poética, né? Hoje quero uma licença psicanalítica. Todo o tempo que a gente está conversando, eu estou lembrando da obra do Freud, que é o Mal-Estar na Civilização, né? Civilização e cultura, para Freud, eles são a mesma coisa. E o oposto disso é barbárie. Então, quer dizer, a natureza é a força bruta e habita ao nosso redor e habita dentro de nós, essa força bruta. Então, aí eu penso que essa força humana de superar a natureza gera a civilização que está destinada a evoluir para sempre. E nós somos os artífices disso.
E talvez seja momento de um outro encontro, pensar a sublimação como essa carga possível de volatizar a dor, contornar o mal e construir, né? Então, eu acho que é um pouco disso que eu estava refletindo enquanto vocês estavam aí conversando, né? Muito bacana tudo isso. Obrigada, gente. Obrigada, Ruth. Muito interessante. Um tema, a sublimação, um tema maravilhoso, porque com esse tema a gente aprenderia a receita de como se constrói uma civilização para que a gente continue nela. É um tema difícil, não é um tema simples, mas eu acho que é muito interessante, porque está lá aquilo que escapa até à maldade. Por mais que os homens façam guerras, eles sublimam na construção de estratégias, de armamentos, sempre tem conhecimento embutido e criado até lá, não é? É claro que a gente lastima o uso, o propósito, mas sem sublimação, nem guerra é possível, né? Sem falar no nosso progresso tecnológico, que é espantoso, né? Mas obrigada, Ruth, e grata pela paciência também. Eu diria que a sublimação é um estado excepcional para o ser humano. Sabe? E é mais ou menos o que acontece com as bolinhas de naftalina e de cânfora, para a gente não ficar só com o cheiro ruim, que passam do estado sólido direto para o estado gasoso, sem ter que passar pelo estado líquido. A educação da alma humana pode ser de tal natureza que ela se eleve tanto que seja impossível para ela até o pensamento do mal. Abdu'l-Bahá nos diz que até o pensamento e a intenção do mal pode ser educada. Então, essas bolhas que a gente estava falando do lago de lava, que continuamente vem acima, é como uma panela que tem água ou sopa fervendo. Se o fogo é alto, tem muita bolha borbulhando. Mas se a gente bota fogo baixo, vem menos bolha. E se a gente apaga o fogo, não vem mais bolha nenhuma. É possível a alma humana atingir tamanha elevação que o estado líquido não é mais necessário.